Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu vou começar falando de de educação. Olha só, um estudo mostrou que apenas 15% dos brasileiros com mais de 16 anos estão matriculados em alguma instituição de ensino. E os motivos para essa evasão escolar podem ser diversos. O levantamento realizado pelo SESI, pelo SENAI, que ouviu cerca de 2.000 pessoas com mais de 16 anos, mostrou que a imensa evasão escolar contém explicações. Entre os principais motivos, a necessidade de trabalhar aparece na primeira colocação, com 47%. Além disso, entre os motivos que causam a interrupção nos estudos está a gravidez ou o nascimento de uma criança. Para os jovens de 16 a 24 anos, 18% pararam de estudar por conta da gestação ou pelo nascimento de algum filho na família. Mas, para reverter essa situação, é preciso entender quais são as prioridades que o governo necessita focar. Segundo o Censo Escolar de 2021, a alfabetização aparece em primeiro lugar na lista das etapas. As creches aparecem em segundo lugar e o ensino médio na terceira posição. No geral, 23% avaliam a educação pública como ruim ou péssima e só 30% a avaliam como ótima ou boa. Vale lembrar também que a Covid-19 gerou grande interrupção nas aulas presenciais, alterando o modelo de ensino presencial para o ensino remoto. Com essa alteração, muitos alunos tiveram dificuldades de adaptação, o que acabou aumentando ainda mais o índice de abandono escolar no Brasil. De modo geral, a evasão escolar sempre foi um desafio em nosso país, e falar sobre a importância de reverter esse quadro deve ser feito com frequência para que os governos, tanto municipais, estaduais e federais, pensem em soluções para sanar esse cenário preocupante. E os motivos para se ligar ao alerta são diversos, como, por exemplo, o prejuízo causado pela evasão escolar. Só no ensino médio, a interrupção dos estudos faz a economia brasileira perder cerca de 220 bilhões de reais por ano. Eu falo agora de transportes. As companhias aéreas estão oferecendo um serviço adicional para os passageiros, para evitar transtornos e também facilitar a vida de quem vai embarcar com bagagem de mão. Na hora de viajar de avião, sempre surge uma dúvida. As empresas aéreas podem cobrar para que o passageiro não tenha que despachar a bagagem de mão? Bem, a resposta é que quem quiser evitar isso pode contratar os pacotes adicionais das companhias. O serviço contratado garante prioridade de entrada na aeronave ou até mesmo um espaço exclusivo para acomodar a bagagem de mão. Esse procedimento é permitido pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. E, de acordo com as regras da agência, independentemente da adesão a esses planos, idosos, pessoas com deficiência, grávidas e responsáveis por crianças com menos de 2 anos já têm prioridade para embarque em voos. A vantagem oferecida em planos extras com cobrança é para a fila que acessa a aeronave depois dos grupos prioritários. Mas afinal, qual é o limite de transporte da bagagem de mão? Felipe Bonsenso deu mais detalhes. Via de regra, o limite é 23 quilos para as bagagens despachadas e 10 quilos para as bagagens transportadas de forma gratuita a bordo da aeronave, ou seja, aquelas bagagens que nós alocamos nos assentos, no espaço, nos assentos à frente ou nos compartimentos superiores dentro da cabine da aeronave. E é importante que os passageiros chequem especialmente as restrições de cada companhia. É importante lembrar que esse tipo de bagagem só deve ser despachado caso o avião esteja lotado ou por questões de segurança. De São Paulo, Leonardo Félix. Vamos agora aos destaques internacionais. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira que vai dissolver o parlamento do país e convocar novas eleições gerais. A decisão veio após o resultado das eleições regionais realizadas neste domingo e que indicaram, aliás, uma dura derrota para o partido do Premier.
Na Espanha, o Partido Popular firmou alianças com a extrema-direita. Assim, conseguiu tirar o controle dos socialistas em quase todas as regiões do país, incluindo a Comunidade de Madrid, além do governo de 7 das 10 maiores cidades. O socialista Pedro Sánchez reconheceu a responsabilidade na derrota de seu partido nas eleições regionais e disse que irá convocar novas eleições. A Espanha, que é a quarta maior economia da União Europeia, vem enfrentando problemas de inflação alta e uma enorme insatisfação de parte da população com as políticas do esquerdista Sánchez. A Espanha tem um regime de monarquia parlamentarista, onde o chefe de Estado é o rei, mas ele não interfere no executivo. É o premier do país que tem a função de chefe do governo. O novo pleito ocorrerá em 23 de julho. E olha só, a possibilidade dos Estados Unidos dar um calote em sua dívida tem preocupado o mundo todo, que, aliás, pode sentir os reflexos dessa medida. Mas para aumentar e, aliás, principalmente amenizar a situação, o governo e os congressistas norte-americanos anunciaram um acordo provisório. Deputados americanos anunciaram um princípio de acordo para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden e o líder republicano no Congresso, Kevin McCarthy, anunciaram um entendimento para evitar o calote. Acabo de falar ao telefone com o presidente, falei 2 vezes com ele e depois de semanas de negociações chegamos a um princípio de acordo. Ainda temos muito a fazer, mas acho que esse é um acordo digno do povo americano. Há cortes históricos de gastos, reformas que vão tirar pessoas da pobreza, controlar a limitação do governo. Não há impostos novos, tampouco programas de governo novos. Há muito mais dentro da lei. McCarthy afirmou que espera que na quarta-feira o Congresso vote o projeto de lei imprescindível para evitar que parem os pagamentos. A Câmara de Representantes teve as sessões suspensas para o Memorial Day, feriado em homenagem aos militares mortos em combate, mas é provável que os legisladores sejam convocados com urgência para votar. Um dos principais pontos de divergência era o pedido dos republicanos de colocar condições a certos benefícios sociais, como o auxílio alimentação no trabalho. Biden, que já está em campanha para a reeleição em 2024, se vende como um lutador pela justiça social e se opõe aos cortes orçamentários que poderiam gerar consequências aos trabalhadores e lares mais precários. Os cortes promovidos pelos republicanos não estão no acordo, mas estão incluídas novas regras para acessar certos programas de ajuda federal. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!